Olá, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Grazi Guerra e vou estar com vocês durante todo esse dia na programação do palco Transformação 1. E agora a gente continua falando um pouco mais do ESG na prática, né? E descobrindo como isso vai acontecendo no mundo real. Então, agora o tema é tecnologia como aliada na gestão ESG e inovação para descarbonização. E convido para essa exposição Andressa de Mello, especialista em inovação e sustentabilidade. Por favor, Andressa. Antônio Almeida, co-CEO e board member da PCA. Por favor, fique à vontade. Juliana Fiore, gerente comercial na PCA. Juliana. E Wilson Paternê, Solution Engineer na Salesforce. É uma sopa de letrinhas às vezes, né, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem à vontade, o palco é de vocês e boa palestra. Bom debate, né, aqui no caso. Obrigado. Obrigada pela apresentação. Bom, muito obrigada a todo mundo que está presente, quem está escutando aí ou vendo depois pela internet. A gente está aqui nesses 3 dias de Mi Expo falando bastante da transformação da indústria, dos desafios para essa nova indústria. A indústria nunca se viu diante de tantos desafios, de tantas oportunidades também. E a parte de descarbonização e de ESG é fundamental. Hoje a gente vê as empresas com metas ou com desafios de descarbonizar os seus negócios, com essas questões de como eu lido com toda a complexidade do ESG, das várias variáveis, dos vários temas envolvidos, e muitas vezes isso é feito na mão, a gente tem aí alguns desafios de gestão. E esse painel a gente vai falar um pouco disso, como a gente pode facilitar essa gestão, como a gente pode trazer isso para dentro do negócio. Eu estou aqui com o Antônio. O Antônio tem mais de 30 anos de experiência aí entre posições executivas e também de consultoria, apoiando grandes empresários executivos e empreendedores. Então ele conhece bastante dessa realidade, é engenheiro aeronáutico pelo ITA, MBA pelo MIT e atualmente co-CEO e board member da PCA, engenharia de software. E aí, Antônio, eu vou começar com você então. Você ocupou aí posições na alta liderança, né, e está bastante envolvido com pessoas de alta liderança de diferentes segmentos. Queria que você me falasse um pouco do desafio da gente trazer essa agenda, então, de engajar a alta liderança nas questões de descarbonização e de ESG e quais seriam estratégias para a gente poder fazer isso mais fácil. Obrigado, Antônio. Obrigado, Andressa. Olha, assim, eu começaria com algumas palavras. Primeiro, pragmatismo, né? Estruturação, praticidade. Vamos falar de board members, vamos falar de presidente de empresa. Existem 2 tipos de presidente de empresa, o presidente que dá lucro e o ex-presidente. Isso é assim que funciona e vai continuar funcionando por um bom tempo. Então vocês imaginam um presidente que no dia a dia ele tem que lidar com isso. Ele tem que lidar com vários projetos e escolher vários projetos. Por exemplo, era a minha função no Unibanco, na época que eu era diretor do Unibanco, diretor de operações, era selecionar quais projetos que iam para frente e quais não iam. Então vocês imaginam que tem um monte de diretores no banco que tinham ideias distintas. Olha, eu preciso de verba para fazer essa automação ou para lançar um produto. E a gente tinha que escolher, a gente tinha que estruturar, né? Vamos priorizar quais são os principais projetos. Tá? É assim que funciona. Tá? Então, um projeto, e nós vamos ter depois a oportunidade de falar mais em detalhes sobre isso, um projeto que tem a ver com ESG, que tem a ver em geral com redução de carbono ou melhoria ambiental, ele e todos os outros itens correlatos, né, ele precisa estar muito bem estruturado. O que significa estruturado? Ele tem que ter absolutamente claro quais são as receitas que ele vai fazer, que ele vai trazer, ou redução de receitas que ele vai trazer. Ele tem que ter absolutamente claro quais são os custos desse projeto.
Isso é fundamental. Ele tem que ter quantificado, tá, o que a gente chama de risk avoidance. Quer dizer, esse projeto permite que eu reduza meu risco e isso vai reduzir uma perda na minha empresa. Então, se vocês prestarem atenção nos grandes desastres ambientais que aconteceram recentemente, se houvesse uma estruturação de risk avoidance, provavelmente eles não aconteceriam, porque isso justificaria um projeto, justificaria o custo de um projeto em termos de risk avoidance, né? Então, a primeira coisa assim, que eu acho que é importante é essa estruturação. Tá? Uma coisa que nem todo mundo sabe, existem linhas de crédito, linhas de financiamento para projetos ligados a ESG. Essas linhas são internacionais, então saber estruturar também um projeto, tá, levando em consideração essas linhas, que facilite a captação desse recurso, isso é fundamental, né? Então, nós estamos falando de trazer para essa área de ESG, para essa área ambiental, um rigor que a gente usa, tá, em qualquer tipo de projeto numa empresa bem estruturada. Tá? Depois disso, colocar esse projeto que passou por aprovação, porque ele tinha um rigor financeiro, um rigor de custos, rigor de risk avoidance, né, que tinha fontes de financiamento, eventualmente elas são possíveis, pegar esse projeto e colocar dentro do planejamento estratégico da empresa. Ou seja, ele vai ser um projeto que vai ser como qualquer outro. Isso vai forçar, entre aspas, a obrigatoriedade de realização do projeto. Por que acontece? Quando uma empresa tem problemas, a primeira coisa que ela corta, e estamos falando do mundo de negócios atual, a primeira coisa que ela corta são muitos projetos relativos a ESG. Por quê? Porque, de novo, eu vou pensar na área comercial, eu vou pensar em redução de outros custos, eu não vou pensar agora, eu tenho que pensar na sobrevivência da empresa, né? Não que isso seja necessariamente relacionado à sobrevivência, mas é assim que se pensa, esse que é o negócio. Então, na medida em que você coloca isso dentro do planejamento estratégico, um projeto estruturado, tá, facilita a sobrevivência dele e a realização dele em períodos difíceis. Tá? Eu vou dar um exemplo prático, né? Algumas empresas, na área de compras e suprimentos, por exemplo, criaram o Triple Bottom Line, né? Quer dizer, ou seja, eu não vou mais escolher os meus fornecedores, qualidade é óbvio, né? Mas não só pela redução de preço, tá? Pela redução de custo. Eu não vou escolher só o mais barato. Ele tem que ser o mais barato, mas ele tem que ter também uma nota ambiental e uma nota social. É o que eles chamavam de Triple Bottom Line, tá? Isso foi incorporado na empresa, tá? Então toda a área de compras e toda a área de suprimentos da empresa, que é uma área muito importante, levavam isso em consideração, fez parte do DNA da empresa. Então, quando você estrutura desse jeito, você começa a facilitar a realização desses projetos e começa a fazer com que uma ideia que é lúdica se materialize, se pragmatize e entre no DNA da empresa. A gente vai ter oportunidade de discutir sistemas, né, as ferramentas para isso. A gente vai ver como ferramentas como a da Salesforce, por exemplo, ajudam muito a você fazer essa estruturação. Antônio, você trouxe pontos ótimos, que é justamente o que a gente trabalha na Sustain Real. Primeiro que Sustain Real já vem o nome, né? Sustentabilidade na vida real. É muito importante para poder conectar e trazer sucesso dos projetos, trazer isso de um jeito pragmático. E isso a gente ajuda, eu vejo bastante isso, o quanto faz diferença quando a gente tangibiliza, que é o termo que a gente às vezes usa, mas que a gente traz de uma forma pragmática, de uma forma estruturada, as questões relativas à sustentabilidade, sejam ambientais ou sociais, junto com o negócio. E aí isso facilita, essa é a primeira parte. Então, como é que isso endereça risco? Como é que isso resolve alguma dor do negócio? Quando a gente tem esse olhar, facilita a alta gestão, normalmente engaja mais fácil mesmo e vira um projeto dentro do modelo. E aí, nesse ponto, uma das outras dificuldades que a gente encontra muitas vezes é a diferença, a falta de conexão nessa integração que a gente falou. Uma coisa é eu ter os temas integrados e isso integrado no negócio. A outra necessidade é a gente ter a integração também dos diferentes níveis da organização. A gente falou dos altos níveis, mas a gente tem todos os outros. E aí eu queria chamar a Juliana aqui.
A Juliana, ela tem aí mais de 15 anos de experiência na área comercial, é formada em moda, mas atua aí bastante nessas questões de tecnologia com sustentabilidade, e é responsável hoje pela área comercial da PCA e da implementação do Net Zero. Ju, me fala um pouco deste fator, da relação da integração da visão nos diferentes níveis da organização. Maravilha, obrigada, Andressa. Bom, essa questão de integração de informação, ela é extremamente importante. Por quê? Porque em muitos momentos, quando a informação ela é descentralizada, acaba criando silos dentro das empresas. E cada um toma a decisão que acredita ser importante para a empresa, importante para a sua equipe e também importante para o negócio em si, para a produção. Então, ela vai tomando decisões descentralizadas. E esse é um ponto que, quando você fala de integração de informação, tudo em um único sistema, planejado, organizado, com que todos tenham acesso, isso se torna algo palpável e que a empresa acabe tomando decisões mais assertivas, evitando os gastos excessivos. Quando você toma decisões que não são assertivas, você acaba tendo altos custos, né? Então, esse é um dos pontos que a gente sempre trabalha na parte de integrar a informação. Quando você tem sistemas que fazem isso, se integram com outros sistemas, e você tem a informação completa e toda a empresa tem essa visibilidade, sempre é assertiva as tomadas de decisões. A parte de gestão, a gente não controla o que a gente não consegue ver, né? Então, temos que ter a gestão para poder trazer e a informação fluindo. E quando a gente fala de empresas de tecnologia, eu estou aqui com o Wilson. Obrigada, Wilson. Wilson é Solution Engineer na Salesforce. Tem aí uma sólida experiência de implementação de CRM, eu já vou falar um pouco disso, e nos últimos 5 anos mais focados aí como advisor, auxiliando nos diversos setores nessa questão também de sustentabilidade. E a gente atende na Sustainable vários clientes da área de tecnologia e é muito curioso, né? Quando chega alguém de tecnologia falar, poxa, mas o meu não tem nada a ver com sustentabilidade, está muito distante, eu estou trabalhando em outras coisas, né, de transformação digital, e a gente consegue trazer essa visão de que tem sim, está ligado à tecnologia, a tecnologia tem um papel fundamental nas questões de sustentabilidade. E aí, para isso, eu quero trazer a Salesforce, quero que o Wilson comente, porque assim, a Salesforce é conhecida CRM, eu mesmo já contratei Salesforce na minha vida executiva, então já tivemos interações, a gente pensa em Salesforce, vem CRM. Mas a Salesforce vem também desenvolvendo um trabalho nessa área. E eu queria, antes da gente falar disso, o que a Salesforce, como isso pegou no negócio da Salesforce, né? Como essa questão de sustentabilidade do Net Zero, qual era a dor que veio da Salesforce? Obrigado, antes de mais nada. É muito interessante essa pergunta, porque não só para a questão do Net Zero, mas eu mesmo, que já trabalho há muito tempo com CRM, quando eu entrei na Salesforce e ia aos clientes, né, para apresentar, eles imaginavam só isso. Olha, mas você só tem o módulo de vendas e o módulo de atendimento, né? E eu falava, não, hoje em dia a gente chama de nuvem, né? A gente tem mais de 12 nuvens para oferecer para os nossos clientes. Mas a sustentabilidade, o ESG na Salesforce começou desde da sua fundação, há 25 anos, né? A Salesforce já tem 25 anos. E o sócio fundador, que é o Mark Benioff, logo que ele fundou, ele criou um programa chamado Pledge, que é um programa que ele se comprometeu a doar 1% do tempo dos funcionários, 1% do faturamento e 1% de todas as licenças vendidas para causas relacionadas a causas ambientais, ONGs e etc. E aí a gente brinca, né, que no começo é fácil, você tem 0 funcionários, 0 faturamento, aí fica fácil. Mas até hoje, 25 anos depois, nós estamos falando de 70 mil funcionários, nós estamos falando de 34 bilhões em 2023 de faturamento, e a gente continua com a mesma ideia do Pledge. Então nós temos 1% do nosso tempo, então 40 horas por ano a gente se dedica a essas causas. 70 mil pessoas é muita gente, né? Muita responsabilidade, né? Por isso que eu quis trazer esses números. Assim, é fácil realmente quando você tem pouca gente, mas quando você tem 70 mil e você vai pegar 1% disso, é muita coisa. E eu quis trazer isso porque acho que desde sempre, desde o nascimento, a Salesforce já teve essa preocupação de olhar em ajudar o meio ambiente, ajudar o próximo, todas as questões voltadas a ESG. Mas há 10 anos
que realmente foi criado um programa, e aí é o que o Antônio falou, você precisa realmente botar isso no papel, estruturar, engajar todos os stakeholders, né, desde o mais alto escalão até o mais baixo. Então aí foi criado realmente um programa de ESG, de sustentabilidade, e com esse programa até hoje a gente tem vários frutos. Vou comentar só 3 deles aqui que eu acho muito legal, mas vocês podem entrar no site e ver vários outros frutos disso. Mas o primeiro é que a gente já é carbono zero há muito tempo. A gente já tem 100% da nossa energia renovável. E pensar que a Salesforce tem data centers, né? Não são só escritórios, nem as viagens dos funcionários, etc. Elas têm muitos data centers espalhados. E mais de 50 mil clientes adotaram também esse modelo PLED no mundo inteiro. Então, te respondendo, eu acho que assim, desde o início a Salesforce já tinha esse DNA, e é claro, há 10 anos a gente estruturou isso de uma maneira que, depois eu conto mais um pouquinho como isso virou um produto, mas em relação à cultura, isso está já no DNA desde sempre. Não, legal isso. E eu vou pegar esse gancho que você falou, né? Estava desde sempre, então o fundador tinha essa visão de dedicar uma parte. E eu sempre trago, uma coisa é a parte voluntária, né? A parte de ONGs e tudo, e tem a outra que é trazer para o negócio. Eu acho que isso, e uma coisa a gente vai aprendendo com a outra, né? E você comentou, né, disso, de que o fundador dedicou, então uma parte da empresa é direcionada para isso. E aí eu vou voltar para o Antônio, na parte do que ele falou dos dilemas, que, assim, na hora do aperto de cinto, na hora da crise, de que, olha, temos que cortar custos, não são todos que têm essa visão, como a gente viu do Wilson falando, de, olha, uma parte obrigatoriamente mínima que eu vou dedicar. A gente vê muitas vezes corta o custo, você até comentou, cortam-se a sustentabilidade, cortam-se. A gente vê a busca incessante ou o foco no curto prazo que às vezes cega para o longo prazo, né? E eu queria que você trouxesse um pouco assim, quais são os argumentos, o que a gente pode usar para as empresas para poder aí, numa hora de aperto de cinto, que a gente sabe que isso acontece, muitos têm passado, o que a gente pode fazer para manter esse olhar equilibrado entre o curto prazo e o longo prazo e essas questões de sustentabilidade ambiental, social e de governança? Bom, a gente já estava falando da parte estrutural, né, da coisa. Agora, vamos contar algumas histórias engraçadas. Por exemplo, vocês veem na televisão e na mídia muitas empresas dizendo, olha, a partir de 2030 a gente vai reduzir a nossa pegada de carbono em tanto. 2030 é bom, porque assim, há 4 anos atrás ficava muito longe, entendeu? Nenhum executivo ia estar lá em 2030. Então, posso falar qualquer coisa, entendeu? Então, muita gente já está jogando para 2050, porque está chegando em 2030. Né? Então, bom, para reduzir a minha pegada em 2030 em 40%, estamos fazendo isto aqui. Tá? Quando você desce até a página 4, você vê que as iniciativas que eles estão fazendo não tem absolutamente nada a ver com a redução. E não vão atingir a redução. Quer dizer, não é com essas iniciativas que você vai atingir a redução. Tá? Não existe uma integração. Não existe um plano, e aí vamos falar, um plano estratégico de redução estruturado. E aí você vê que é propaganda. Na medida que você está fazendo propaganda, você perde credibilidade. Você perde credibilidade, bom, aí a primeira coisa que acontece na empresa, deixa isso aí para depois, pega 2030, joga para 2050, entendeu? E vamos continuar fazendo coisas dispersas. Dá uma então, desculpa qualquer, veja bem, não é bem assim. Então, o que acontece? Tem que ter um plano estruturado. E como é que um plano... Primeira coisa óbvia, né? Esse plano tem que ser quantificado, a gente já falou isso, tá? Vou falar de novo que é bom botar todos os dados no Salesforce, entendeu? Estou fazendo propaganda de você hoje, hein? Tá, então, tem umas bases bacaninhas lá para você estruturar o negócio. Quanto cada plano, quanto cada iniciativa, não é só reduzir pegada de carbono, tem muitas outras coisas, tá? Tem a parte de logística reversa, quer dizer, eu vou poluir menos. A gente vai falar um pouquinho de plástico depois, e microplástico, que é um negócio assim, tão ruim quanto, tá? Qual que é o resultado de cada uma dessas iniciativas, primeiro, e fazendo isso aqui dessa maneira, nesse tempo, eu vou chegar naquela minha meta de 2030. Parece óbvio, mas as empresas não fazem assim. Mas é óbvio, tá, que tem que ser feito. Tá? Tem uma outra coisa interessante. A gente sabe quais são as tecnologias para os próximos 2, 3 anos, 4 anos, tá legal. Quando você começa a ir de 27 para frente, você começa a ter certas incertezas. Essas incertezas
tem que estar no plano. Por exemplo, hidrogênio. A gente não sabe direito, né? Como é que vai evoluir. Por exemplo, energia nuclear. A gente fala de energia nuclear, todo mundo aqui cai, fica assustado, né? Essa é polêmica, hein? É polêmica, essa é polêmica. É polêmica. Assim, como eu tenho cabelo branco, eu lembro o seguinte, quer dizer, a gente teve, né, foram três grandes sustos com energia nuclear, tá? Nos Estados Unidos, na década de 70, Three Mile Island, depois você teve Chernobyl na década de 80 e agora você teve Fukushima. Tá? Se você prestar atenção, a usina de Three Mile Island era completamente obsoleta, quer dizer, o que aconteceu naquela época, o meltdown, nunca aconteceria hoje. Chernobyl era uma usina que não tinha que estar funcionando, ela foi desligada por uma questão política. Aliás, ela não foi desligada por uma questão política. Tá? Chernobyl e Fukushima, os caras construíram uma usina num lugar onde poderia ter maremoto, entendeu? Ou seja, a gente aprende, eu sou engenheiro aeronáutico, a gente aprende muito com cada acidente aeronáutico, faz parte do acidente aeronáutico você aprender. Então hoje os aviões são mais ou menos 100 mil vezes mais seguros do que eram na época do meu pai, tá? A mesma coisa acontece com a nova geração de usinas nucleares, tá? Que pode acontecer. Então, que assim a gente fala a nível de governo, e estamos falando mais em nível de empresa, né? Mas eu vou contar mais um pouquinho. Por exemplo, alguns desastres que aconteceram do ponto de vista de planejamento, não desastres, mas assim, coisas que não deram muito certo, tá? E coisas que foram legais e deram certo. Por exemplo, tá? A Alemanha, tá? Ela se propôs há alguns anos atrás a desligar todas as usinas nucleares, né? E aquilo foi saudado como uma coisa legal. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que a Alemanha ficou sem energia, ficou dependendo do gás russo, né? E agora a gente sabe as consequências geopolíticas disso. Estamos falando de pragmatismo, entendeu? O que está acontecendo agora? Duas coisas. A Alemanha está religando as usinas a carvão, que são as piores usinas possíveis, tá? Porque eles estão sem energia, e agora estão com planejamento de usinas nucleares de nova geração. Então vê como é que olhar o futuro do ponto de vista pragmático e às vezes com menos emoção faz diferença. Um bom exemplo, tá? Hoje em dia se fala pouco no buraco da camada de ozônio, né? Na década de 80, tá, 90, isso era muito importante porque realmente isso estava criando problemas sérios e se você não tiver a camada de ozônio, você tem um problema de radiação matando as pessoas sério. O que causava esse buraco? Um dos maiores vetores que causavam esse buraco era um gás chamado CFC, que era usado na geladeira de todo mundo. Vazava CFC, tá? Você tem flúor, então assim, reage rapidamente com o ozônio, então aquilo era devastador. Bom, se identificou o problema, não se usa mais CFC, com exceção de alguns países que ainda usam isso de forma escondida, tá? Mas ninguém mais usa CFC. Hoje não se fala muito em camada de ozônio, que está mais ou menos protegida. Tem que continuar olhando, mas está mais ou menos protegida. Esse foi uma boa, tá? Ou seja, foi um planejamento adequado. Usina nuclear, houve uma certa precipitação, tá? Eu ia falar de Belo Monte, tenho tempo para isso ou não? Acho que não, Tony. Vamos. Não, tá bom. Vamos voltar. Se depois tiver, a gente volta. Porque esse é um negócio interessante. Então, eu acho que assim, o recado seria esse. Tem que existir um plano, esse plano tem que ser integrado, esse plano tem que ser quantificado, e as suas iniciativas que você está fazendo hoje, não só elas estão completamente ligadas ao plano, como elas preveem como é que as novas tecnologias, tá, vão agir no futuro. Isso é mais fácil no começo, quando você tem alguns anos na frente, isso é um pouco mais difícil. Por isso, quando a gente faz um planejamento desse, a gente faz aquilo que a gente brinca que é o trilho de trem, né, aquela malha ferroviária. Se o hidrogênio estiver pronto aqui, a gente vai usar hidrogênio. Se não tiver, eu tenho um plano B, tenho um plano C. Tá? Então, mas essa estruturação ela é fundamental estrategicamente para você saber o que você vai fazer nos próximos 10, 15 anos numa empresa. Antônio, você trouxe até um exemplo que eu costumo usar, que é esse de energia da Europa, né? A Europa definiu o plano para energia renovável ou de, enfim, diminuir o impacto da energia, só esqueceu de considerar as questões geopolíticas envolvidas aí, e isso gerou, então, um impacto muito pior, tanto financeiro, mas também ambiental.
E você trouxe alguns pontos aí importantes. Cenários. Então a gente tem que olhar cenários para as coisas, o que vai acontecer, o que pode ou não, quais são os riscos e as oportunidades que eu tenho tecnológicas, enfim, e de contexto. E essa visão integrada do plano. Você trouxe uma outra que eu acho que você tangenciou aí o desenvolvimento de competências, né? Que a gente tem que fazer esses cenários e pensar no desenvolvimento de competências. E a gente vai ter painel mais tarde aqui onde a gente vai falar do desenvolvimento de competências para descarbonização. Então, fiquem com a gente. E você falou da cadeia, da gente olhar a cadeia, também vamos ter um painel para olhar a cadeia. E o outro ponto que tem a ver com esse plano e tudo, que é a gestão. Então, a gente tem que conseguir fazer a gestão, elaborar na gestão, trazer para a gestão do negócio e para a gente poder pesar, né? O que tem mais peso? O que eu consigo resolver? O que eu não consigo? Quais são as minhas contingências? E eu vou pegar esse ponto aqui, chamar o Wilson de novo aqui para falar. Wilson, o Net Zero Cloud, que a gente vai ver um pouco mais dele, mas ele veio de uma dor da própria Salesforce, nessa questão de gestão ligada à descarbonização e ligada a ESG. Queria que você falasse dessa dor aí que a Salesforce tem, que acabou virando um produto, que eu acho que é uma dor muito comum de outras empresas e de vários segmentos. Não, com certeza. O legal de estar falando aqui com vocês é porque eu concordo plenamente com o Antônio, e a Salesforce não foi diferente. Ela pode ter nascido já com esse empenho do fundador, mas aí é uma opinião minha, né? Quando ela começou a ficar muito, muito grande, talvez pudesse ter uma influência externa de investidores, etc., foi quando ele falou, opa, peraí, precisamos estruturar isso, porque senão eu sozinho, com o meu sonho, não vou conseguir justificar tudo isso. E aí foi que ele começou a estruturar. E realmente a Salesforce, como muitas empresas, por incrível que pareça ainda hoje, empresas grandes, fazem essa gestão em planilhas, por incrível que pareça, trocam e-mails para discutir. A famosa planilha grandes. Quantas linhas cabem numa planilha? E acabou. Antes acabava a linha do Excel, né? Hoje o Excel até não acaba mais, tu continua usando planilha, com 50 pessoas mexendo na planilha. Exato. Nossa, e sem contar, vocês sabem melhor do que eu, toda a regulação que tem para você criar um relatório, etc., isso só gera um trabalho gigante. Então, há 10 anos, quando se implantou isso, a gente fazia de maneira manual. E aí ele foi para o mercado, o nosso fundador faz muito isso, traz a expertise do mercado, e ele trouxe uma pessoa do mercado que conhecia muito justamente dessa questão de ESG e também de como envolver os stakeholders. E aí vale a pena só eu comentar que eu estava falando dos módulos da Salesforce, mas a coisa mais disruptiva que o Mark Benioff fez na hora de fundar a Salesforce não foi criar o módulo de vendas, nem o módulo de atendimento. Foi criar uma plataforma técnica para colocar esses dois módulos em cima, porque ele sabia que isso precisaria ser evoluído ao longo do tempo. De novo, vai ao encontro do que o Antônio falou, de você tem que estar pensando a curto, médio prazo, que você tem uma visão bem clara, mas também está pensando a longo prazo. E ele pensou dessa maneira, ele falou, vou construir uma plataforma, vou colocar isso na nuvem, que na época não se pensava, e depois eu vou construindo outros módulos. E ele foi construindo e, obviamente, priorizou módulos que talvez tivessem, naquele momento, mais demanda. Do que a gente falou da receita de curto prazo, né? Receita, atendimento, sim, justamente foi essa a prioridade, né? Perfeito. Mas, sendo muito humilde, foi muito interessante, porque quando nós contratamos essa Red, a Red chegou e falou, olha, deixa eu entender uma coisa aqui, né? Vocês têm essa plataforma maravilhosa, já tem vários módulos, e vocês fazem isso em planilha Excel? Aí meio que o pessoal se olhou e falou, sim. Bom, então me dá aqui uma equipe e deixa eu construir isso dentro da plataforma. E ela construiu, fez um projeto, mostrou que dava para fazer. Projeto estruturado, com começo, meio e fim. Exatamente, fazendo o ROI, né, mostrando o retorno do investimento. E aí, por exemplo, no caso da Salesforce, eram 9 meses para ter todo o relatório pronto, desde coletar as informações, aferir e depois disponibilizar, e depois de implementado o projeto foram 6 semanas. Então, ficou claro que a plataforma, com o que ela já tinha de funcionalidades previamente disponíveis, facilitou muito a utilização dela. Então, a partir desse momento, a gente criou esse módulo, mas era um módulo interno, e a gente também tem uma característica que a gente se aproxima muito dos nossos clientes. Todos os módulos, não só esse, a gente chama o cliente para fazer testes, chama ele para ser beta dessas versões.
E também os clientes, justamente pelo Pledge que eu comentei, por outras iniciativas, os clientes vêm muito na Salesforce para ver o que a gente está fazendo. E aí foi disso que os clientes falaram, olha, essa plataforma ficou muito boa, ficou diferenciada do que a gente tem no mercado em relação à contabilidade de carbono e gestão, e foi aí que surgiu o módulo Net Zero Cloud. E outra coisa interessante é que a gente atualiza a plataforma 3 vezes ao ano, há 25 anos. Nenhum cliente nosso no mundo tem uma versão anterior, está numa versão anterior do que a mais atual. E qual é a vantagem disso? Quando a gente lançou o Net Zero Cloud, ele tinha um escopo pequeno. E aí a equipe de produtos de Net Zero começou a trabalhar em escopos maiores. Então hoje a gente tem uma série de funcionalidades que foram sendo liberadas para os nossos clientes e que no lançamento não tinham. Então essa estrutura da Salesforce permitiu com que a gente liberasse esse módulo e conectasse esse módulo não só com as questões de descarbonização e dos projetos que o Antônio falou também, que é muito importante, mas também toda essa expertise de se conectar, porque o CRM ele precisa se conectar com outros sistemas. Ele sozinho não funciona para nada, sinceramente. E aí o Net Zero Cloud é parecido. Se você não tiver conectado com os outros ERPs, com os outros sistemas da empresa, justamente para você medir e depois mostrar e provar que aquele projeto, daquela redução e daquele ponto vai realmente se pagar e vai fazer sentido, não tem sentido. Então a Salesforce conseguiu mostrar, porque é difícil os nossos competidores nesse módulo fazerem isso. Eles estão mais preocupados em fazer só a parte da contabilidade de carbono mesmo e dos relatórios que precisam ser emitidos. Tem uns pontos assim, você comentou de 9 meses que demorava, né? A gente vê empresas demorando aí, quem faz rápido faz em 5, mas no geral é de 6 a 9 meses para fazer um relatório, porque o relatório não é só escrever, né? Os indicadores, essa parte é bem importante. E aí você mobiliza toda a organização uma vez por ano, e aí fica aquela visão, né? Aí eu tenho que parar de fazer um negócio para eu olhar aqui as questões do relatório. E aí isso vai contra tudo que a gente falou aqui da visão integrada, né? Então eu vejo bastante dificuldade de levar as metas de sustentabilidade adiante, essa desconexão e essa manualidade, né? Você para ir ver, e aí isso não está na gestão, não está no dia a dia, né? Você olha uma vez por ano só, né? Não, te agradeço até porque eu tinha esquecido de comentar um ponto super importante, que é exatamente esse. Por mais que essas empresas que conseguiam fazer mais rápidas faziam em 5, 6 meses, durante o processo ninguém tinha acesso ao dado, porque o dado estava em planilha, não estava estruturado e etc. Com a plataforma, a parte que você precisa receber, o tempo que você recebe o dado, valida ele e disponibiliza para estar no relatório, e aí o relatório pode ser uma vez por ano, mas o dado está disponível quase que imediatamente a partir do momento que ele é validado. Uhum. E a partir daí, a tomada de decisão baseada em dados para justificar os projetos e as ações, ou para mostrar que está dando resultado. Olha, aquele projeto que eu previ, que a gente estimou que ia reduzir 30%, olha, está reduzindo mês a mês. Ou não está, vamos corrigir a rota. Então isso é muito importante. É o que a gente fala da gestão, tem que estar na gestão, né? E eu trabalho com clientes, empresas pequenas, médias, grandes, de todos. Quando você está numa pequena, dá para fazer na mão. Não é muito bom, mas até dá. Mas mesmo as pequenas e médias, eu sempre trago esse ponto. Assim, não adianta olhar uma vez por ano. Quais são aí 2 ou 3 indicadores que você vai olhar junto com o resultado da semana, junto com o resultado do mês, e que aí depois fica mais fácil reportar. Quando você vai para empresas maiores, aí a complexidade maior. E essa questão de como é que eu tenho ferramentas integradas para que aí isso facilite e faz com que a gente atinja as metas de forma mais fácil. Fica mais fácil fazer um plano 2030, que o Antônio falou. Fica mais fácil de não cortar o projeto, né? E muito pelo contrário, acho que fica muito claro o quanto que essa visão traz, sim, resultado de negócio, que traz lucratividade, que traz gestão de risco. Eu gosto bastante dessa visão. E aí eu vou passar para a Ju aqui, vou chamar a Juliana. Acho que seria legal a gente ver um exemplo disso aplicado. Você consegue falar para a gente um exemplo? Maravilha. Bom, eu vou mostrar para vocês um case de sucesso da Salesforce aplicada em um dos clientes, tá? Climate change, it is here.
Business has a clear responsibility. And if we aren't leading the charge in terms of driving towards a circular net zero economy, who else will? Environmental sustainability really needs to be a priority. It no longer can just be a nice to have, it's a need to have, because if we don't put it in the forefront, we're going to be late and we're not going to be able to make up that difference. MasterCard and Salesforce are global companies with an incredibly strong set of values. Here at MasterCard, we're committed to building a sustainable, inclusive digital economy that works for everyone. MasterCard has a long history of doing well by doing good. The more you can be transparent and clear and accurate in what, for example, your carbon footprint is, that will show you where you need to do the work. That's one of the things that's exciting about Net Zero Cloud, the transparency that it brings as a solution. We've committed to achieve net zero by 2040, and that includes Scope 1, Scope 2, and Scope 3. We are putting the full weight and the full force of our people, our technology, our capital. Those are the elements that are required when you're trying to do something to change the world. MasterCard sits at the nexus of a financial network that's connected to 3 billion cardholders. This payments network, this technology that's built on trust and data, it touches everybody. What we did is we took a step back and we said, okay, what are our assets? It's that network of cardholders, of banks, of merchants. How do we deploy that in the interest of sustainability? We can do everything we want in our own operations, but for an organization, the value chain is really where all the greenhouse gas emissions come from. The biggest challenge moving it forward is how can we manage this? How can we baseline it? How can we influence that entire network so they can decarbonize as well? Data is the thing that we need to focus on. Companies can't make these changes on reducing our emissions if we don't know where they're coming from. That's the whole point of Net Zero Cloud, shining a light on sustainability and understanding what is your performance, where do you have gaps, where do you need to create more change and prioritize. The power of data is not the data itself, it's the stories that the data tells. When you have an ability to see something that's easily digestible, it means it's much more easily actionable. You can't wait for the ultimate answer or for the last bit of data. You've got to act now. Like MasterCard, Salesforce understands the power of trust, the power of data. When you have that in common between two partners, you can change the world. Ju, nesse vídeo aí que a gente trouxe, que você trouxe aí da Mastercard, a gente viu aí falando de transparência, e aí acho que a transparência é fundamental para a gestão. Falou aí de escopo 1, 2 e 3, para quem não está muito familiarizado aí nos escopos. O escopo 1 é o que está dentro da fronteira, dentro da porteira de casa, que está dentro da empresa. O 3 é o que está fora e o 2 está muito relacionado à energia, só para a gente ver. No caso de uma empresa financeira, que é a Mastercard, por exemplo, o escopo 3 envolve todas as emissões, aonde eles colocam dinheiro, para quem eles emprestam dinheiro, de onde vem o dinheiro deles. Então é uma complexidade mesmo de gerenciar essa cadeia. E ali falou também de dados, né? Acho que teve uma outra coisa, falou dados, a importância da gente ter dados para fazer a gestão. Mas aí eu queria trazer um pouco para a realidade brasileira, né? Quando a gente pensa, mesmo escopo 1, escopo 3, fora do Brasil, a coisa é diferente. É bom a gente se inspirar lá fora, mas também a gente tem que olhar para a realidade aqui. Nossa matriz energética é diferente, as nossas cadeias de fornecimento são diferentes. Como é que a gente vê essa comparação? O que dá para usar, o que não dá para usar para a realidade brasileira? Vamos lá, pessoal. Bom, vou falar um pouquinho para vocês na questão de como que funciona toda essa cadeia. Aqui no Brasil, a responsabilidade é sempre compartilhada. Então, é uma grande diferença de você ter vários entes na cadeia e cada um ter o seu papel e o seu processo. Bom, pensando nisso, todas as empresas acabam se tornando fiscais umas das outras. Então, esse é um ponto bem importante da sustentabilidade aqui no Brasil. O Brasil ele tem esse diferencial, a corresponsabilidade entre a cadeia inteira. Acho que só para... Eu vou trazer o gancho aqui. Quando a gente olha em alguns países da Europa, a responsabilidade às vezes é do brand owner, de quem tem a marca.
em outros países é de algum. Aqui no Brasil, essa responsabilidade compartilhada, ao mesmo tempo que ela é boa, ela causa confusão, né? Que a responsabilidade é de todo mundo, não é de ninguém, e essa autofiscalização e todo mundo olhando o meu escopo 3, a escopo 1 dela, e aí, então, essa causa é bom porque deixa todo mundo responsável, mas também é ruim porque causa mais complexidade, né? Exatamente. A complexidade, ela entra nesse processo. Quando você faz só a visualização da sua empresa, é muito mais fácil. Você tem os seus dados internos, você observa eles, você analisa, você impõe suas metas e aí você vai gerindo suas metas até alcançar. Quando você fala de corresponsabilidade nesse processo, você precisa olhar para todos. Então é mais ou menos isso que a Mastercard mostrou, que ela também teve esse cuidado de olhar ao entorno. Então ela olhou toda a parte de logística que está envolvida, também as pessoas que estão consumindo, como você comentou, Andressa, as pessoas que estão utilizando, eu vou dar o exemplo do cartão físico. Antigamente a gente tinha o cartão físico, a gente usava ali, depois de um determinado período a validade dele acabava e a gente descartava esse cartão, de preferência num reciclado, né, gente, pelo amor de Deus. Mas, pensando que hoje é virtual, tudo bem, é virtual, você não tem mais o cartão físico para descartar, só que ele está inserido dentro de um eletrônico, de um celular, de um relógio. Então, a Mastercard, ela precisou olhar essa cadeia também para trazer esses dados, essas informações, principalmente aqui no Brasil, que é compartilhado. Então, a responsabilidade é compartilhada. Esse é um dos pontos fundamentais. Quando você passa a olhar isso, então ela vai ter que olhar também o quê? Todas as pessoas que utilizam o celular, o relógio, para fazer os pagamentos. Você viu como fica complexo trazer esses dados? E por isso da Salesforce, que é tão importante. Por quê? Porque aí você consegue ir captando essas informações. Porque em quantos celulares estão inseridos os cartões da Mastercard? Você vai precisar de dados para isso, para você entender o quanto você vai ter que atuar em cima dessa cadeia para conscientizar essa cadeia que, após o período de vida útil desse equipamento, ele tenha que ser descartado adequadamente. Então, esse é um dos pontos que traz complexidade nesse processo, por isso que ferramentas são tão importantes nesse processo, e aí a cadeia, você consegue alcançar as metas estruturadas, né? Então você consegue ter todo o processo visual para que isso seja uma evolução, né, de cada um. Então esse é um dos pontos principais. E a gente tem, assim, eu vejo muita gente com medo, né, de entrar nisso, porque é complexo, é difícil, é muita coisa, e aí então essa quebra, né, essa separação é importante, essa ajuda a ter dados, facilitar com relatórios, enfim, e a conexão com a legislação, né, que acho que a gente tem aí uma complexidade de legislação, então facilitar essa conexão ajuda. Até, e eu vou até dar um gancho aqui. A parte de legislação é algo bem importante e aqui no Brasil a legislação é muito complexa. A legislação, ela muda, ela se altera. A gente teve uma alteração recente na parte de gestão de resíduos em 2021. Só para vocês terem uma ideia dessa parte de gestão de resíduos, hoje são 13 sistemas para você emitir um manifesto de transporte de resíduos. Então, quando você vai destinar um resíduo, tem empresas que têm uma logística, né? Passa de um município para o outro, passa de um estado para o outro, ele precisa emitir em todos que tenham esse sistema. Então, você imagina as empresas, de uma única pessoa de sustentabilidade, tendo que colocar a mesma informação em 13 sistemas diferentes. Então, por isso que é tão importante, novamente, essa questão dos dados e dos sistemas. E a gente está entrando agora, entra como opcional, mas em 2026 obrigatoriedade das empresas de capital aberto e fundos de investimento de reportarem aí seus indicadores socioambientais de ESG segundo padrões internacionais da IFRS, que é a mesma entidade que dita os padrões de contabilidade do mundo. Então, isso vai gerar o quê? Eu vou ser obrigado a reportar
eu tenho que entender para eu poder ter o dado, estar seguro desse dado, e eu preciso trazer os dados da minha cadeia. Então, assim, quem não é empresa de capital aberto também vai entrar nessa, porque faz parte da cadeia de outras empresas. Então, a gente vê esse efeito cascata vindo. Essa é uma das grandes mudanças que estão vindo, que tem avançado nos últimos anos. Eu vou pegar essa parte da mudança, Antônio, você comentou lá atrás do Triple Bottom Line, né? E o Triple Bottom Line foi um conceito do John Elkington, se eu não me engano, foi em 97 que ele lançou, do econômico, social e ambiental. Então, a gente está falando de 97, anos 2000, de 25 anos atrás. E eu queria que você trouxesse, assim, o que mudou lá de 20 anos para cá, quando a gente pensa, esses conceitos já estavam lá, a gente estava falando, mas qual é a grande diferença de hoje? Não lembro, eu era muito novo. Estava no berçário ainda, né, Antônio? Bom, eu acho que a mensagem é de otimismo, vai. Vamos lá, há 20, 25 anos atrás eu trabalhava numa empresa de papel e celulose, eu era diretor de uma empresa onde o head da unidade de negócio de sacos e envelopes de papel, ele estava pensando em fechar a unidade. Por quê? Porque ele não era competitivo com plástico, quer dizer, os sacos de plástico eram muito mais baratos, muito mais competitivos, né? Hoje essa unidade é uma das mais lucrativas da empresa, de sacos e envelopes. Tá? Mas naquela época não tinha essa noção. Naquela época o moderno, por exemplo, era você não reciclar mais nada. Né? Então a Coca-Cola, fiz propaganda, o Guaraná, ou sei lá, qualquer coisa, que a gente tomava em garrafa, né? E portanto tinha toda a logística reversa, né? Porque 100% era garrafa. Vamos fazer em latinha porque aí a gente pode jogar fora, entendeu? E não reciclava latinha, não, isso é coisa mais ou menos recente, entendeu? Vamos fazer em latinha que é melhor. Ou seja, não existia essa preocupação e assim, nós chegamos, eu diria que num ponto, no final da década de 90, começo dos anos 2000, que foi o ponto mínimo, onde a coisa realmente estava muito complicada, tá? A gente fala de emissão, mas eu gosto de lembrar uma história. Eu sempre quis conhecer um vulcão na Indonésia que chamava Krakatoa, na língua deles Krakatau, que foi a maior explosão que já aconteceu na Terra. Aconteceu no século XIX. Se acontecesse hoje, ia matar 200 milhões de pessoas. Tá? Na época matou alguns milhares. Tá? E esse vulcão existe até hoje. E assim, eu estava trabalhando lá na Indonésia, eu falei, não, vou ver o vulcão. Tá? Para você chegar na ilha onde sobrou a cratera do vulcão, é uma coisa assustadora. A gente teve que passar com o barco, isso eu estou falando de 2002, a gente teve que passar por uns 300 metros de garrafa PET em volta da ilha. Tá? Ou seja, isso era aquela época. Nós passamos da fase da negação, tá, para a fase que eu chamo da evangelização. O que é isso? Nós passamos durante muito tempo, havia necessidade de convencer as pessoas de que, olha, existe um problema, este problema é sério, tá? Seja emissão, seja plástico, vários outros, né? Esse problema é sério e tem que ser atacado. Ainda estamos um pouquinho nessa fase, mas a gente já está saindo dessa fase e nós temos que ir para a terceira fase, que é a fase da realização. E para a fase da realização, eu sempre sou um pouco duro, tá? Os poetas são ótimos para a evangelização e eles têm que continuar. Mas os executivos têm que ser convencidos agora que eles têm que realizar aquilo que os poetas sonharam. Tá? E para realizar você precisa de tecnologia. Você precisa de estruturação. Tá? Vou dar um exemplo das novas tecnologias, paro por aqui, mas por isso que a minha mensagem é otimista. A PCA tem várias empresas parceiras no seu ecossistema, uma delas, né, que trabalha muito conosco, tá, vai lançar em julho do ano que vem um satélite órbita baixa, tá, 500 quilômetros, tá, que vai sobrevoar o território brasileiro a cada 1h30, 90 minutos. Pessoal, o que é isso? Não, é 90 minutos mesmo. Tendo imagens mais precisas, especificamente para o Brasil, tá, e que vão permitir que a gente acompanhe muito melhor o desmatamento. A gente acompanha desmatamento hoje, né, com imagens da NASA e com imagem da Agência Espacial Europeia. Nós vamos acompanhar com satélites mais específicos para isso, ou seja, o futuro é bom. O futuro tem tecnologia. O que a gente precisa agora é materializar essas ideias de forma estruturada. Eu acho que essa seria a mensagem. Nós estamos na hora
onde os poetas começam a indicar o caminho, mas os executivos começam a realizar esse caminho. É a fase da realização, e para fazer essa realização, a gente tem que fazer tudo isso que a gente discutiu aqui. Tá? Tá? Essa parte de estruturação, isso é fundamental para o futuro. Obrigada, Antônio. O Antônio já fez até a fala que eu ia pedir para fazer do recado, né? Então, esse foi um recado importante de realização. E até para a Juliana, de realização, nessa parte de realização que o Antônio comentou, quando a gente fala de tecnologia, de implementação do sistema, dá aquele arrepio nos executivos de, puxa, eu vou implementar um sistema, isso é traumático, isso é caro, isso vai gerar risco e tudo mais. O que a gente pode, o que você vê, né, que pode mitigar esse, tanto endereçar, fazer um carinho nesse medo aí, fazer um aconchego nesse medo, mas aí sendo pragmático, né, o que pode mitigar aí os riscos de uma implementação de um sistema. E aí eu queria que você já aproveitasse desse gancho de qual é o seu recado aí para a liderança da indústria. Tá, vamos lá. Então, falando um pouquinho, né, desse medo que as empresas têm, né, quando a gente fala de implementar uma nova solução, trazer um novo olhar, né, diferenciado, porque sustentabilidade, ESG, são questões que as empresas ainda têm muitas dúvidas. Por onde começar, como fazer, o que fazer, de que forma fazer, quais são os sistemas para implementar. Então, esse é um dos pontos principais. Assim, a PCA, ela tem muito cuidado quando a gente fala de um projeto. A gente realmente vai conversar com a empresa, vai entender quais são os pontos principais, o que ela quer fazer, qual o objetivo dela, curto, médio e longo prazo. E pensar sempre na flexibilidade. Não adianta eu querer impor um sistema para a empresa se ela já tem os processos. Eu preciso de ferramentas que sejam flexíveis. E é esse o ponto da PCA. A PCA sempre tem esse olhar de trazer ferramentas flexíveis. A Salesforce é uma delas. A gente tem toda a flexibilidade. Por onde essa empresa quer começar? Ela quer começar pelo ESG? Ela quer começar pelo controle e emissão de carbono? Então, esse é o nosso ponto principal aqui. É começar por onde a empresa se sente confortável e iniciar esse processo. E, Wilson, agora você. Eu queria que você me falasse aqui para a gente fechar o que você vê que são as principais tendências de tecnologia que podem aí contribuir para a produtividade da indústria, também com sustentabilidade, e que são relevantes aí para o negócio, que os executivos da indústria precisam ficar de olho, e aí já dá o seu recado também para a gente finalizar. Nossa, tanta coisa eu queria falar, mas enfim, não vai dar tempo, mas vou tentar resumir em 2 pontos aqui. Respondendo primeiramente a sua pergunta, eu acho que o principal ponto que tem que se olhar agora é a inteligência artificial. Eu sei que é uma palavra da moda, está num buzz, mas até fazendo um gancho com a questão do ESG, que o Antônio colocou bem, não são só as questões regulatórias, você tem tantas oportunidades para melhorar seu processo, para pensar numa fonte de energia mais eficiente, você tem tanta coisa que você pode fazer para reverter isso para você. Então, eu te digo para fazer a mesma coisa com a inteligência artificial. E aí, dando exemplo, a Salesforce, como eu expliquei, lança as melhorias na plataforma, e aí cada equipe dona do produto implementa da maneira que aquele produto melhor precisa. E aí o Net Zero Cloud, por exemplo, há 7, 8 anos, quando ele recebeu as melhorias de inteligência preditiva, começou a se fazer, o time começou a usar, tanto para poder fazer análise de gaps no preenchimento das informações, que antes precisava de um ser humano estar olhando e analisando, e também com projeções de futuro, de forecast de consumo de energia, de pegada. Agora, recentemente, faz uns 2 ou 3 anos, veio a melhoria da IA generativa, e aí o time de produto para o Net Zero começou a usar o generativa para a criação dos formulários e dos relatórios, que você sabe muito bem, gera um trabalho manual muito grande. E agora, recentemente, lançou mês passado, ainda não está disponível nas nossas nuvens, a gente tem os agentes inteligentes que aí vão poder executar tarefas completas, seja internamente ou seja externamente, de maneira generativa. Então você vai
pedir para ele, ou o consumidor final vai pedir essas informações. O meu recado vai ao encontro do que a Juliana comentou aqui. A plataforma ela é muito flexível. E aí, não adianta, acontece assim, tem muito cliente que vem e fala, então eu quero que esteja todo o processo pronto na plataforma, eu vou implementar, seguir o processo e vai dar tudo certo. Não, nem em conceitos que já estão consolidados há muitos e muitos anos isso é verdade. Nesse conceito que você tem que explorar as possibilidades e que a legislação muda, é muito importante contar com alguém que tenha uma expertise do negócio. Eu te diria que é mais importante ele conhecer o negócio e a tecnologia ele vai atrás, do que às vezes ele dominar a tecnologia, mas ele não conhecer do negócio. Então, devolvendo aqui a gentileza, Antônio, é muito importante ter parceiros como vocês que dominam esse assunto e que podem mostrar exatamente para o cliente por onde começar, onde ele vai ter mais ganho, e a plataforma vai acompanhar ele da maneira que ele quiser com a ajuda de vocês. Então acho que esse é o meu recado. Olhem para o negócio, olhem para o processo, que é muito mais importante do que a plataforma. A plataforma vem depois, é claro, com o apoio do implementador. O que eu queria deixar de recado final aqui, primeiro agradecer todos vocês por estarem aqui com a gente. E aí, para quem está assistindo, né, o pessoal da indústria, assim, é complexo? É. Parece difícil? Parece. É difícil, mas é possível. A gente viu aqui, a gente falou de estruturação, a gente falou de passo a passo, a gente falou aqui, a gente acabou falando de escolhas. Então, é de fazer escolhas. Por onde eu começo, como eu avanço. E aí o recado que eu deixo é: não sofra sozinho, não sofra sozinha. Tem gente com conhecimento para ajudar, tem ferramentas, tem opções e, claro, fazendo boas escolhas com o que vai ter mais relevância, com o que tem mais valor para o momento do seu negócio. Se quiser ajuda, se quiser apoio, entre em contato, está aqui nossos contatos, fiquem à vontade aqui, me aciona, a gente apoia aí empresas desde pequenas até grandes. A gente está lançando um curso de gestão estratégica de mudanças climáticas que a gente vai ver mais tarde. Tem o nosso painel de descarbonização, tem o nosso painel de inovação na cadeia. Então, olhe benchmarks, olhe isso e não sofra sozinho. Procure ajuda, resolva em conjunto. Agradeço a todo mundo, obrigada aqui pelo nosso painel. Obrigada a vocês. O debate foi muito rico, né, gente? Com certeza. E essa história do não sofra sozinho, eu acho que todo mundo gosta, né? Porque, na verdade, o objetivo desse encontro é exatamente esse, né? Trocar experiências e todo mundo aí encontrar caminhos melhores para cada negócio. Muito obrigada. Eu espero que vocês continuem aqui com a gente. A gente tem uma programação muito rica no dia de hoje. E até mais.